Fluminense contratou o zagueiro David Braz de Oliveira Filho, conhecido como David Braz, do Grêmio. O jogador de 34 anos chega para a equipe do Fluminense para essa temporada 2021 como um provável reserva, né, ao que tudo indica. E vem sob certa desconfiança dos tricolores, mas nem tanto talvez quanto deveria, mas também não existe empolgação. David Braz, que chega rescindindo com o Grêmio, né, tá rescindindo seu contrato por lá e vindo assinar com o Fluminense, né, não tem um custo necessariamente, vai ser só o custo do salário do Fluminense com o jogador. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Você vem deixando seu like aqui embaixo e esse daqui é o raio-x de David Braz, o novo zagueiro do Fluminense. David Braz de Oliveira Filho, nascido em 1987, em março de 87, ou seja, recém completou 34 anos no momento dessa contratação, ainda não foi apresentado no Fluminense, anunciado, inclusive no momento que eu tô gravando isso, está com Covid, o que deve atrasar todo esse processo de anúncio dele, mas já dado como certo por vários veículos como no Fluminense, já cravada a contratação dele, o jogador deve se apresentar ao Fluminense já nessa semana. E, bem, ele é zagueiro, como eu já falei, tem passagens por muitos clubes, mas na verdade foi revelado pelo Palmeiras. Subiu ali em 2008, 2007 pro profissional e atuou por 2 anos no Palmeiras, foi dar um pulinho na Grécia no Panathinaikos e voltou em 2009 para o Flamengo, onde foi campeão brasileiro. Inclusive faz um gol em cima do Grêmio naquele jogo final da última rodada do título do Flamengo. Passa um tempo ainda no Flamengo, fica ali ainda naquele time que era apelidado de Mengão Sem Freio, né? O bonde do Mengão Sem Freio, com o Ronaldinho Gaúcho, que foi campeão carioca. Só que chega em 2012, ele é envolvido numa troca, ou, enfim, o Flamengo queria Y, que estava no Santos, e dentro desse período de troca ali, mandou, além do Rafael Galhardo, uma quantia em dinheiro e David Braz para a equipe paulista. E ele chega ao Santos, tem uma passagem ali no Santos, vai para o Vitória emprestado e volta para o Santos, onde ficou 5 temporadas seguidas. E bem, para falar do período dele no Santos, já que é um grande tempo, né, são 5 anos, tem muita coisa a se falar, Felipe Noronha, do canal Ouvinte Santos, a pessoa a qual eu confio para falar de Santos aqui no canal, traz algumas informações sobre David Braz. Ouça atentamente e assiste esse vídeo até o final. Se você assistir só esse pedaço agora, você vai arrancar todos os seus cabelos. Mas entenda todo o contexto. Vamos embora. Fala aí, Felipe Noronha. Eu gosto muito do Fluminense, gosto mais ainda do Gabriel, mas infelizmente nesta minha nova participação aqui no Raiz Tricolor, venho com más notícias. David Braz não é um bom zagueiro, pessoal. O Fluminense está fazendo uma aposta que, claro, no fim das contas pode dar certo, porque qualquer jogador pode dar certo em uma nova casa. Mas o que diz o seu histórico é que vai dar bastante errado. Antes de falar dos detalhes em si, até das perguntas que o Gabriel me mandou específicas, tem uma historinha. Quando o Braz foi liberado pelo Santos para o clube da Turquia, eu tava num carro voltando para um hotel, tava viajando e da pista, né, o clube do automobilismo, voltando pro hotel em que eu dormi, em Goiânia. E aí eu peguei o celular aleatoriamente e comecei a ver no Twitter que o Braz estava liberado pelo Santos, ia sair. Vibrei de forma honesta com um desconhecido, que no caso era o motorista do carro, e ele, cara, tá tudo bem? E eu não sei se você gosta de futebol, mas o David Braz acabou de sair do Santos e isso eu não consegui não comemorar aqui de forma honesta. E aí rimos muito. Esse é o cara que me fez torcer a cada segundo para que ele fosse embora. Quando ele estreou na Turquia, eu não tava de olho, tenho mais o que fazer na minha vida do que assistir jogo do Campeonato Turco. Mas o primeiro lance dele na Turquia foi um resumo do que é David Braz. Foi um escanteio pro adversário, ele falhou na bola aérea, ficou para trás do atacante, o Rodallega, inclusive, um colombiano até com certa fama. O Rodallega escapou pra frente e ele puxou o calção do Rodallega fazendo um pênalti. Ele falha na bola aérea, fica pra trás e ainda comete um pênalti, no seu primeiro jogo pelo menos, lá na Turquia. Tem uma história longa no Santos e é um negócio meio inexplicável e também tem um quê de azar pra nós torcedores. Ele tem falhas épicas, como por exemplo, lá no começo da passagem, em 2013, 2014, na semifinal do Paulista, quando ele bate a bola nas costas dele, deixa o jogador da Penapolense fazer um gol na Vila, abrir 2-0. Tem uma semifinal, quarta de final, sei lá, do Paulista de uns anos depois, acho que 2017, em que ele perde o pênalti também. Claro, perder o pênalti não quer dizer que ele é ruim jogando, mas é só um símbolo. Enfim, no mesmo ano de 2017, o Santos cai na Libertadores, perdendo em casa pro Barcelona de Guayaquil por 1-0. É uma falha dele, uma bola aérea, falha dele, deixa o cara ali. Bem, Noronha destacou aí, primeiro,
David Braz, pra ele, é fraco, tem muitas falhas que são lembradas, né, pelo torcedor do Santos, e é bom de grupo, que é aquele destaque que a gente normalmente pouco se importa, né, mas que pro Fluminense, vocês vão ver, depois eu faço uma análise disso, que é relevante. Eu me assustei quando recebi, esse foi o primeiro vídeo que eu recebi, foi o do Noronha, eu me assustei e falei, caraca, será que a gente não tá dando a devida importância pra essa contratação do David Braz, cara? Será que a gente tá empolgado demais por causa de outras contratações e etc? Enfim, daqui a pouco o Noronha volta pra falar um pouco mais sobre o David Braz. Mas eu quero ouvir a Kek. Eu achava que era Quack, né? Mas é Kek, que tem um canal Vídeos Quack, e fala sobre o Grêmio. E bem, vamos ouvir uma fala dela, a primeira dos vídeos que eu trago aqui dela, sobre a passagem de David Braz no Grêmio. Qual é a opinião sobre David Braz, Kek? Fala, Gabriel, pessoal do Raiz Tricolor, aqui é a Kek, torcedora do Grêmio. É um prazer estar falando com vocês, irmãos tricolores aí do Rio de Janeiro. Gabriel me solicitou um vídeo para falar sobre David Braz, o zagueiro que foi muito útil, eu posso dizer que foi muito útil aqui no Grêmio. Desde a sua chegada, chegou em 2019, eu gostei bastante da contratação do David Braz. O David Braz chegou muito bem aqui no Grêmio, diga-se de passagem. A gente sabia que seria difícil ele ser titular, né, porque tínhamos aí, ainda temos, né, apesar de não jogarem mais com tanta frequência, na chegada do David Braz a gente tinha Kahneman e Jeromel, então qualquer zagueiro que viesse pro Grêmio ia ter um pouquinho de dificuldade para alcançar uma titularidade, mas David Braz, cara, pra elenco, eu tava achando maravilhoso. E ainda assim ele se complementava com o Paulo Miranda. Pra mim, durante bastante tempo, eu achava David Braz e Paulo Miranda uma das melhores duplas de zaga pra compor grupo, reserva, que daqui a pouco poderia ser até titular em vários clubes do Brasil. E o David veio pra suprir essa necessidade de grupo, né, na defesa muito bem, assim, eu gostei muito da contratação, e ele se encaixou muito bem, até mesmo no ambiente do Grêmio. O David Braz é um cara muito, parece ser, né, pelo menos, um cara muito de grupo, um cara muito gente boa, um cara que agrega aquela parceria no dia a dia e tudo mais. O grupo gostava muito dele, ele se encaixou muito bem. E se encaixou muito bem também como um reserva natural, assim, nas vezes que a gente precisava dele. Volto a repetir, como diz Renato Portaluppi, sempre achei o David e o Paulo Miranda uma zaga muito eficiente, se tratando de uma zaga reserva. Bem, aí ela já trouxe uma visão de que ele foi útil, e atenção na palavra útil, ele não seria titular, ele não era titular. Também destaca a parte do bom de grupo e o fato de ser um bom zagueiro reserva, na opinião dela. Antes de eu comentar mais sobre a passagem dele no Grêmio, né, pra tocar um pouco mais no assunto, outra opinião gremista, que foi o último clube que ele passou, né, já que eu acabei não falando das datas, né, mas ele em 2019, como o próprio Noronha falou, ele vai pra Turquia, joga 31 jogos lá e volta no meio de 19 pro Grêmio, onde passou 19 e 20 e 4 jogos de 2021. Bem, outra opinião do Grêmio, como eu falei, é do Thiago Greco. É uma visão bem mais torcedora, né? Vocês vão perceber ali alguns pontos, mas que é importante pra gente trazer também. Thiago Greco, do canal Catimbeiro, fala aí sobre David Braz. Fala, gurizada do Raiz Tricolor, tudo bem? Thiago Greco, do canal Catimbeiro, aqui de novo hoje pra falar do David Braz, né? Novo reforço aí do Fluminense, e confesso que a gente aqui no Rio Grande do Sul tá meio que dando graças a Deus, e até juntei uns pila aqui pra pagar o Uber dele até o Salgado Filho, o aeroporto aqui de Porto Alegre, porque o David Braz chegou no Grêmio no momento de carência, né? O Grêmio só tinha o Jeromel e o Kahneman lá, precisava de um jogador mais experiente pra aquela posição. Ele chegou e deu conta do recado, fez até um puta de um golaço contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, e foi importante em alguns momentos do ano de 2019. Já em 2020, o começo de ano foi conturbado, e na reta final já do ano de 2020 ele começou a ganhar mais chances, porque o Jeromel e o Kahneman não conseguiam jogar todos os jogos por conta do ritmo de jogo, né? Ele acabou jogando mais jogos. E aí ele mostrou que realmente ele não tinha muitas condições de vestir a camisa do Grêmio. Tudo porque a régua aqui na arena, né, é muito elevada com o Jeromel e com o Kahneman. Então é difícil um zagueiro chegar e convencer ao ponto da torcida abraçar, ainda mais um jogador experiente, um jogador já com muita rodagem, né, no futebol brasileiro. Então, com certeza, pro Fluminense, eu acho que vai ser uma boa contratação, porque ele é um jogador
tricolor ali, um zagueiro, nota 6, nota 7, e infelizmente o Jeromel e o Kahneman subiram a régua da zaga aqui no Grêmio, num nível tão alto de que um jogador no nível do futebol brasileiro, que a gente está acostumado há anos já, assim como é o nível do Tonhão, talvez do Juan, agora que também está surgindo aqui na base do Grêmio, a gente não consiga ter uma aceitação muito forte quando ele realmente tem que virar o titular. Então acho que pro Fluminense, eu acho que vai ser sim um bom reforço aí pra essa Libertadores, e o time do Roger vai ter um bom zagueiro, né? Parece que o Manuel tá vindo também, então vai ter uma boa zaga aí com os dois, mais essa galera que tá chegando aí pro Fluminense. Boa sorte pra vocês na Libertadores. Pontos a se destacar. Até que ele foi bem no início sendo reserva, né? Quando era acionado, entrava e funcionava no Grêmio. Quando começou a jogar recorrentemente, não rendeu. Tem uma visão negativa da torcida também, pelo fato da comparação, né? Na opinião dele, de que talvez ter dois zagueiros muito bons como Kahneman e Jeromel faça com que todos os outros pareçam ruins. São três coisas que eu pontuo desse daí. As visões do Grêmio, e a gente vai ouvir aqui novamente a Beck falando depois, as visões do Grêmio são mais positivas, principalmente por atrelar a essa comparação, né? Do tipo, a gente tem uma zaga muito boa com o Lucas Claro e Nino, mas a gente ainda não tem essa visão de Lucas Claro e Nino como eles têm de Jeromel e Kahneman, até pelo tempo que já passaram. Da gente ficar achando todo zagueiro ruim por causa da qualidade dos dois que a gente tem. Só que as visões mais positivas são justamente por David Braz ser reserva e no Santos não ser. Vou abordar mais isso um pouquinho na frente. Voltando ao Noronha, eu perguntei a ele sobre gols, porque me chama a atenção que David Braz tem 35 gols na carreira. É um número bem alto para um zagueiro. E aí eu perguntei a ele sobre ele ser fazedor de gols. E aí o Noronha volta falando sobre isso e também sobre outros pontos do David Braz no Santos. Fala aí de novo, Noronha. E esse duelo contra o Barcelona também tem um outro bom resumo do que é o Braz. Ele é um cara, o Gabriel fez essa pergunta. Noronha, ele faz muito gol, né? Mais ou menos. Para um zagueiro, eu acho até no Santos a média dele foi alta. O problema é que era sempre para compensar as falhas defensivas. Esse duelo contra o Barcelona é um exemplo de que isso na verdade não resolve. A partida de ida foi 1-1 no Equador, um bom resultado, né? Gol dele, para ele falhar na volta e entregar a classificação. Esse é o Braz, é um cara que de fato, eu desejo toda a sorte do mundo pro Flu, tá? Mas em campo o Braz é muito fraco. Ele conquistou parte da torcida por duas coisas. Bom, pro seu carisma, ele é um cara, a pessoa, eu sempre tento estabelecer um limite entre a pessoa e o jogador. O jogador não tem condição. O cara, todas as informações dão conta de que ele é muito gente boa. Então o seu carisma. E outra, a parte do carisma levada pra mostra ao público. Santos TV, né? Vocês têm a Flu TV. Ele sempre tá no pós-jogo fazendo graça, era sempre o cara do rachão, sempre o cara que aparecia soltando uma piada boa, mas isso não resolve em campo. Isso só dá audiência no YouTube. No campo, não dava. Então assim, sendo bem específico, como o Gabriel falou, num contra um ele é bom? Não. É um cara facilmente driblado e lento. A gente tem um exemplo fácil, tá? Se vocês buscarem aí Santos 4, Grêmio 1, saudades, bons tempos, na semifinal da Libertadores 2020/21, nas quartas de final, perdão, na Vila, né? O gol mais rápido da história de um brasileiro na Libertadores foi do Caio Jorge, atacante do Santos, naquele jogo. Por quê? Porque o Jean-Pierre recua a bola, um recuo bem horrível mesmo, inclusive vocês estão atrás do Jean-Pierre, se eu não estiver falando besteira, né? E a bola vai na direção do David Braz um pouco pro lado. O Braz lento, gira errado, escorrega, perde no pique pro Caio Jorge, que são uns 10 metros de trás, e o Caio Jorge faz o gol. Então, num contra um, lento. Reação, lento. Bola aérea. Bom, você pode perguntar isso para qualquer santista. O Santos é famoso por basicamente só tomar gol de bola aérea. A gente acabou de perder uma Libertadores na bola aérea. Isso vem de anos e anos e anos. E na era David Braz, era toda hora ele tomando gol de bola aérea. Péssimo posicionamento. Inclusive, quando ele virou reserva, lá por 2015 mais ou menos, 2 zagueiros titulares do Santos lesionaram. Ele voltou a ser titular e deu ruim de novo. Então a sua titularidade foi propagada mais por falhas dos outros, até físicas, do que pelo seu bom futebol em campo. É bem difícil lidar com o David Braz. Não à toa, repito, ele foi dispensado do Grêmio, tem motivo para isso. Então, eu gostaria de chegar aqui e falar, olha, um ponto positivo em campo. Ele bate falta bem, né? Ele tem batido falta bem e faz os seus golzinhos. Por algum motivo, golzinhos de cabeça, esses golzinhos, que eu nem sei se ocorreram com frequência no Grêmio, eu tô falando mais do Santos mesmo. Se eles compensarem a sua clara falta de poder defensivo, talvez valha a pena. Repito, torço por isso, porque o David Braz não é má pessoa. Ele é um jogador abaixo do nível necessário para um Flu, que vai jogar uma Libertadores, por exemplo. Mas, às vezes dá certo em outros lugares, e eu torço para que o Gabriel e vocês fiquem felizes
porque gosto do Flu, repito. Gostaria de aparecer aqui falando coisas mais positivas, mas eu fiz questão de gravar isso pro Gabriel quando eu percebi que o Braz ia pro Flu, porque gosto dele e gosto de falar a verdade. Essa é a verdade, infelizmente. Talvez eu erre, e aí será bom pra vocês. Valeu, pessoal. É fazedor de gols, ele reforça o ponto de ser bom de grupo, né, como os outros dois disseram, que foi titular por causa do erro dos outros, ou seja, já tinha um problema também de zaga no Santos, e que bate falta bem, mas isso aí pra gente tanto faz, que o time que tem Nenê, ele não precisa de um outro bom batedor, né? Mas enfim, tem esse ponto. Vamos fechar com a Keck de novo, falando sobre Grêmio, e aí eu volto pra meu veredito, a minha análise final sobre David Braz, beleza? Keck de volta. Mas, de uns tempos pra cá, a torcida começou a pegar um pouquinho no pé do David Braz, porque ele falhou e ele parece ter um psicológico um pouco abalado em jogos contra o Santos. E 2 jogos contra o Santos foram cruciais, né? Um jogo pelo Brasileirão, o ano passado, que ele falhou fazendo pênalti e foi expulso naquele jogo. Ali a torcida já começou a pegar um pouquinho no pé dele, e também no jogo da Libertadores, em que ele também entrou e acabou comprometendo bastante ali. A torcida começou a pegar um pouquinho no pé dele. Cara, e quando a torcida do Grêmio começa a pegar no pé de um jogador, é complicado. Eu, particularmente, acho o David Braz um bom zagueiro para grupo. Não sei se para ser titular de um clube como o Fluminense. Aqui no Grêmio ele seria sempre reserva, né, se tratando de Kahneman e Jeromel, mas ele é um bom jogador para compor grupo. Por muito tempo, ele foi bastante confiável aqui, tá? Ele deu uma queda de rendimento a partir dos jogos contra o Santos o ano passado, né, e se mostrou inseguro a partir daquilo, parece que perdeu um pouco da confiança dele, mas ele tem bola, ele tem boa jogada aérea, ele tem bom posicionamento de marcação, e assim, eu acho que não se perde isso, assim, sabe? Eu acho que é questão de trabalhar a confiança dele, e talvez indo para um novo ambiente pode ser que isso se recupere. Gosto muito do David Braz como pessoa, foi muito profissional aqui no período que ficou, e desejo toda a felicidade do mundo. Tomara que ele consiga ajudar vocês também nessa Libertadores aí. Tenho certeza que vai agregar bastante no grupo de vocês. O alerta que eu ligo é em jogos contra o Santos. Parece que o psicológico fica realmente abalado ali, e a gente não sabe o que acontece com o David Braz quando enfrenta o Santos. Enfim, é isso. Uma boa sorte pro David Braz, um sucesso para vocês, sucesso, Gabriel. Prazer estar participando com vocês aqui. Bem, depois de todas essas opiniões, né, de gremistas e de santistas, né, sobre as questões dele, eu tiro alguns pontos pra gente poder reforçar. O primeiro deles é que são visões diferentes. Ele aqui será mais Grêmio do que Santos. Por que eu digo isso? Porque no Santos, David Braz, como o Noronha mesmo falou, foi titular pela incompetência dos outros, mas era um zagueiro titulado. Tem matérias de 2015, 2016, falando sobre como ele era capitão e ele era importante, etc. Lembrando um pouco a análise que a gente tem de Gum, né, no caso de David Braz. Só que a diferença é que Gum foi bicampeão brasileiro, e ele tem esse reflexo de idolatria aqui no Fluminense também. Mas era muito daquela visão de se segurou como titular pelos gols que fez, e a obrigação do zagueiro não é a principal fazer gols. Mas a visão do Grêmio se aproxima mais com a nossa nesse ponto de que ele vem pra ser reserva, vem pra ser talvez a 4ª ou 5ª opção, dependendo da forma como o Fluminense quiser jogar, já que a gente ainda tem Matheus Ferraz, que conta com a confiança, né, do elenco todo, e também tá chegando o Manuel. Bem, então acho que se aproxima um pouco mais com a visão do Grêmio de que ele não chega pra ser titular e pra jogar direto. Outro ponto que eu queria reforçar também é de que é óbvio que também varia como os times jogam. Aí a gente não tem essa informação total, o Noronha com certeza tem, o Grêmio também tem, do quanto que isso influencia na forma. Não sei como o Fluminense vai jogar com o Roger Machado, a exposição que o zagueiro vai levar, o quanto o treinamento de bola aérea vai influenciar para a bola aérea defensiva. Então sempre tem a variação. Talvez se o Fluminense jogar mais parecido com o Santos, a gente volte a ter os problemas que o Noronha viu por lá. Outro ponto é a questão do bom de grupo. Isso foi muito valorizado, eu valorizo muito pouco isso, mas isso foi muito valorizado no Fluminense 2020. O quanto o grupo estava fechado, e atrelando tudo à experiência e juventude com o grupo fechado, colocando isso às vezes até como ponto de vitórias que a gente não tinha como fazer. Enfim, eu acho que há uma supervalorização disso no Fluminense, mas é a minha opinião. A opinião de quem tá lá e deu certo em 2020 é de que isso é valorizado. E de fato, a gente aparentemente contratou também mais um apresentador da Flu TV. É uma contratação arriscada.
Por quê? Pela idade avançada, já que a gente já tem Matheus Ferraz com uma idade acima dos 34 anos no banco e tá contratando o Manuel que tem 31, ou seja, o nosso banco será de 3 zagueiros acima dos 30 anos, mas fica um pouquinho mais tranquilo porque Nino e Lucas Claro ainda são mais jovens como titulares. Outra, se o valor for alto, se o valor de David Braz for um valor alto, um valor de jogador titular do Fluminense, 200, 250, 300 mil de salário, aí eu não aprovo a contratação. Por quê? A contratação de David Braz, por mais que se tenha experiência como algo de bom, tem os problemas técnicos relatados pelos 3 que aqui estiveram. E são pessoas que acompanharam aí David Braz, vamos lá, de 2013, 14 pelo menos, até agora. Ou seja, é nítido que falta técnica. Não é que ele seja um zagueiro igual Rafael Ribeiro. Também não é. É óbvio, a gente tá avaliando aqui Série A, Libertadores, é outro nível. Mas uma contratação desse tipo, com um valor mais alto, além de prejudicar o caixa financeiramente, não valer o quanto se gasta, ainda força a lentidão na subida de um zagueiro como o Luan Freitas, por exemplo, que é da base, vem jogando bem, tem 19 anos e já virou a 7ª opção com essas contratações recentes, né? A 6ª ou 7ª opção. Então, assim, a minha avaliação é, nesse bolo de contratações que está sendo, David Braz destoa. A minha avaliação, com base no que eu tenho visto. Deixe seu like aqui embaixo, ajuda muito esse vídeo, dá um trabalho para produzir. Se inscreva aqui no canal e deixe sua opinião sobre a contratação de David Braz. A gente tem que, só para fechar o vídeo, parar de olhar contratações como pacotão e olhar individualmente para elas. Isso ajuda a gente a perceber contratações possivelmente problemáticas. Até a próxima, valeu!